Bem-vindo ao Agile World português. O Agile World é uma instituição filantrópica criada pelo Carl Smith e a Sabrina Bruce para focar na agilidade em comunidade global, democratizando a informação. Nasceu em fevereiro de 2021, durante o Axis Agile 20 Reflect Festival, ganhando milhares de seguidores ao redor do mundo e hoje conta com mais de 16 línguas, sendo aí conduzidas por diversos co-hosts pelo mundo. Eu sou Carla Krieger e junto com Vitor Patané, somos os co-hosts da versão em português desse broadcast. Nossas talks são com pessoas que aplicam os princípios ágeis e obtêm resultados, assim como você também pode fazer. Nesse episódio, trouxemos um angolano que vive em Portugal justamente para impulsionar a agilidade no seu país, Vivaldo Zaccaria, que vai compartilhar conosco sobre sua jornada no mundo da agilidade. Sejam todos muito bem-vindos. Patané, se apresente e puxe o nosso convidado aqui para o palco. Olá, amigos do AWP. Sempre bom estar com vocês aí, trazendo informação, compartilhando aqui do lado da minha colega Carla. Estamos aí hoje com mais um episódio super interessante, super instigante, porque atravessamos o Oceano Atlântico e aportamos em terras angolanas. Olha que legal! Trouxemos hoje com muito orgulho e com muito carinho colega chamado Vivaldo Zacarias. Pasmem, temos um agilista angolano morando em Portugal e que, olha só, um embaixador, porque, afinal de contas, ele também serve aí como principal ponte para fazer essa disseminação de cultura no país dele e com os agilistas lá que estão começando essa iniciativa. Mas eu não vou contar a história dele aqui sozinho. Eu acho que ele que tem que contar a história dele. Por isso, chamo ao palco do AWP, Vivaldo Zacarias. Seja muito bem-vindo, amigo. Olá, boa noite, Vivaldo Zacarias. Cá estou feliz pelo convite, né? E estar aqui poder partilhar um pouquinho e aprender muito mais e viver a agilidade na minha vida. Vivaldo, a gente que está muito feliz em ter você aqui conosco, né? Eu acho que você vai agregar bastante aí a gente conhecer um pouquinho mais, né, da agilidade, para além, né, dos pontos aqui que a gente tem. A gente comenta que a agilidade ela nasce e é muito centrada, né, Estados Unidos, língua inglesa, em alguns países da Europa, e no entanto a gente sabe que tem uma capacidade enorme, né, em qualquer lugar que a gente esteja, principalmente quando a gente fala em mentalidade ágil, em ser ágil. E aí eu vou fazer aquela pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados. O que te atraiu, o que levou o Vivaldo a buscar agilidade na vida dele? O que atraiu o Vivaldo? Foi a vontade de conseguir ter uma alta performance e conseguir entregar valor. O que aconteceu com o Vivaldo? O Vivaldo era contabilista, né? Tenho mais de 10 anos em contabilidade, gestão financeira para pequenas e médias empresas, e desde sempre foi onde eu trabalhei. Tenho uma pequena consultoria, só que no final de cada ano começa como nós dissemos em Angola, a aquecer a vida do contabilista. Fase de fechos, recuperações, impostos, e durante muito tempo tivemos muitos problemas, muitos atrasos, muitas multas dos clientes que nós tivemos que suportar por causa da nossa falta de organização e também da falta de organização de alguns clientes, que depois chegava naquela no final que, vocês é que são especialistas, vocês é que têm que resolver, mas na realidade eles falharam com alguma coisa e para não ficar nessa empurra-empurra, há certas multas que nós temos que levar pela cabeça para conseguir manter tudo bem calminho. Então, por conta dessa situação e na procura de ter um resultado melhor, fui fazendo várias formações e sou coach integral sistêmico também. E durante esta formação eu ouvi falar sobre Scrum, porque o meu problema era, eu quero conseguir, porque eu sei que é possível, entregar bem mais rápido e ser valorizado do que eu entrego e a minha equipe poder melhorar cada vez mais.
E essa sempre foi a minha preocupação. Até que um dia foi-me indicado o livro Scrum, e quando eu peguei no livro, comprei, fui lendo e fui procurar na internet o que é que realmente é isso, por volta de 2017, 2018. E foi assim que eu comecei a conhecer o Scrum, através de um vídeo de 9 minutos, Aprenda o Scrum em 9 minutos, da Mindmaster, e lá com vídeos, livros, e epá, eu quero melhorar, então vou começar a aplicar e ver no que realmente resolve. Diferente de como é o ideal, eu comecei fazendo e durante o caminho aprendi e me tornei, né? Eu comecei a fazer e depois fui para o ser. Foi um processo meio inverso daquilo que é o ideal, mas foi desse jeito que eu aprendi, foi desse jeito que eu comecei a aplicar e errei muito, muito mesmo, porque só dependia do livro e vídeos. Então, a vida real, depois toda a informação era muito sobre IT, era tudo sobre tecnologia e ter que utilizar dentro de um escritório de contabilidade sem ter suporte de ninguém. Então, muitos erros cometi e aquilo era, cometi um erro, vou novamente na internet procurar saber como resolver. E com relação aos vídeos que fui vendo e aprendendo, aí sim fui melhorando, conseguimos bons resultados e chegou a altura de começar a fazer as formações e a partir de agora não conseguia fazer pagamentos nenhum. Esse foi outro problema que eu tive. Não conseguia fazer pagamentos nenhum das formações porque era Brasil e Portugal. Em Angola não se ouvia falar nada sobre isso. Fiz uma tentativa de juntar-me a um grupo de gestores e também quando eu expliquei o que é que realmente do que eu estava a falar, de como funcionava, o que é agilidade, explicar o Scrum, eles olharam para mim e disseram: isso aqui em Angola não funciona, é melhor você desistir disso, que aqui não terás resultados nenhum. Mas como a minha intenção era continuar a melhorar, então continuei com a minha equipe, mesmo sem eles saber o que é que realmente estava a acontecer, de praticar, de fazer, e eles começarem a notar o resultado, eles começaram a adaptar. Só depois de realmente eles adaptarem uma boa parte, é que eu fui começando a abrir mais um livro. Olha, isso aqui chama Scrum, o processo que nós estamos a fazer, porque começamos pelo Kanban, né? Já ouvi o Scrum, quando fui vendo os livros e os vídeos, aprendi logo o Kanban. Quando aprendi o Kanban, encontrei como se fosse a maneira mais simples de começar. Consigo ter a minha lista de tarefas, montar um fluxo, conseguir explicar para todo mundo, olha, vamos seguir este caminho e durante esse caminho cada um vai fazendo um trabalho que fica visível para todos. E aí foi começar a gerar os primeiros resultados. Começamos a fazer com alguns clientes e um dos clientes é que convidou-me depois a vir para Portugal para fazer o mesmo que eu fiz na empresa dele em Angola, porque, como tudo, nem tudo é um mar de rosas. Demos uma formação para eles também, tal qual como nós fizemos na nossa, mesmo sem formação nenhuma, tive essa ousadia de chegar numa empresa e dizer: olha, eu fiz algo que resultou na minha. Então, como é similar à tua, nós podemos fazer e conseguir os mesmos resultados que nós conseguimos. E lá apresentei. Em 6 meses, conseguimos tirar a nossa organização para essa. Consigo hoje chegar no escritório e não ter que me estressar, nem ter que me preocupar com nada, porque a equipe está toda alinhada, todo mundo sabe o que fazer, e estão todos autorresponsáveis e organizáveis, cada um com a sua lista e a partilha da informação para todos, porque já estávamos a começar a viver o ser, nós já estamos a ter a responsabilidade e a capacidade de saber, não, eu tenho que fazer isso e tenho que partilhar isso com o colega para tentarmos resolver desse jeito. Pura e simplesmente desse jeito. Passamos para ele, fizemos o mesmo, conseguimos também bons resultados e ele convida-me para vir cá para Portugal. Então, quando eu vim para Portugal fazer o mesmo para a empresa dele, que ele tinha aqui, aí decidi ficar, porque aqui já poderia ganhar euros, já tinha como ter um cartão Visa, conforme nós chamamos, e conseguir, na realidade, fazer a formação, que a minha fonte era o Brasil. E aí consegui pagar a formação. Consegui pagar a formação de Scrum Master,
consegui fazer o preparatório, consegui certificar-me pela Scrum Org, e depois da formação, que foi na Mindmaster, recebi uma mentoria de como colocar o LinkedIn mais atraente para conseguir atrair os recrutadores para mim. Mas eu vivia sempre nessa questão de que, desde pequeno, eu sempre trabalhei por conta própria. E nunca trabalhei em uma empresa grande como funcionário, e sempre fui como consultor, como prestador de serviço. E aqui em Portugal estava acontecendo a mesma coisa. Eram muitas solicitações e no início, quando chegava na altura da aprovação, sempre era escolhido uma outra pessoa. Eu passava tudo muito bem até chegar na fase final, era sempre outra pessoa escolhida. E decidi fazer o mesmo que eu fazia em Angola. Epá, tá bem, tá tudo certo. Se em Angola eu vivia como freelancer, aqui eu vou fazer o mesmo. Comecei a trabalhar mais o LinkedIn, comecei a investir em informações, comecei a fazer networkings, e aí começaram a aparecer trabalhos pequenos. E esses trabalhos pequenos conseguiram gerar mais rendimentos, consegui me tornar um Agile Coach, e a partir daí as coisas mudaram de tal maneira que hoje estou a conseguir transportar esse conhecimento todo para Angola. Então é desse jeito que tem acontecido a minha vida. Rivaldo, eu estou encantada. Primeiro que você puxou a agilidade para uma área que não é tão comum, tão usual. Normalmente a gente fala de agilidade em tecnologia, em inovação, né? Você foi lá e disse, eu quero melhorar, né, o meu trabalho aqui em contabilidade. E eu acho que o mais bacana que você trouxe é, vamos experimentar. A gente fala tanto, né, que é o looping curto de feedback, né? Bom, se eu só tenho essa Uhum. informação e eu só sei até aqui, vamos ver o que acontece, né? Eu acho que a história que O que você está acontece? nos trazendo, Vivaldo, é a essência do ágil, né? Então, Exato. assim, eu vou ser bem sincera, É. eu me arrepiei aqui mesmo, Vivaldo, sendo muito sincera com você, porque a gente vê a essência que muitas vezes se perde em caixinhas de mercado, de venda de um produto, de um, assim, tô realmente Uhum. muito encantada, e aí você, né, coloca em Portugal para trazer para Angola, e eu não sei se o Patané tem algum comentário aqui, Patané, Não, né, mas eu não eu sei já se ele falei, falou que fez Patané. ao contrário. Não, cara, ele falou que fez ao contrário, ele fez o fluxo inverso. Não, eu acho que depois de ouvir isso, eu acho que eu que fiz ao contrário. Sim, não, mas é isso mesmo. A gente tem, Vivaldo, falado muito nos episódios aqui de pegar coisas prescritivas e prontas e querer usar, e é assim, né? E Uhum. aí, quando você traz essa história do tipo, bom, o que eu conheço é esse pedaço, né? Eu não tenho toda a informação, como você colocou, eu não consigo fazer toda a formação agora, mas eu tenho um pedaço de conhecimento e já boto em prática, e falhos, né? Falho, corrijo, melhoro. A gente está falando do ágil na essência, né? Eu acho que o que você está Exato. trazendo aqui para a gente é grandioso, é fantástico. E aí o que eu ia colocar, né? Ainda existe um propósito, né? Porque você poderia pensar, bom, que é natural, não tem nada de errado nisso. Mas você poderia pensar, não, eu vou crescer Uhum. na carreira e pensar no Vivaldo, né? Afinal, eu estou me dedicando, né? Eu estou fazendo aqui, como você diz, se eu consigo fazer pequenos serviços, é pequenos serviços que eu vou fazer e vou fazendo o meu crescimento também, né? Através ali de hipótese, mas você tem um propósito que é levar de volta para Angola, né? Que eu acho que Exato. aí vem um propósito muito maior. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, Vivaldo, de como é que você vê fazer esse movimento, desafios que você vê de voltar, né, esses pontos para as questões aí até de maturidade cultural para um ágil ou não, enfim, trouxesse um pouquinho desse contexto da Angola que nem todos nós conhecemos, né? Exato. Angola é um país maravilhoso, mas o nosso maior problema é a questão de chefia, a questão do poderio. É que o ser chefe, o ter um cargo alto, vale muito mais do que muitas das vezes o conhecimento em grupo que vai gerar um resultado em grupo. O resultado individual conta muito mais do que o resultado em grupo. Fazendo um resumo pela maioria. E esse foi o meu maior problema. É o que eu digo, eu comecei assim e percebi que comecei da forma diferente, porque eu quando comecei a aprender, comecei
a aprender o ideal, como realmente tinha que ser. Embora eu fazer diferente, cheguei no mesmo resultado. Errei mais, consertei mais rápido e, na realidade, vivi aquilo que é agilidade, que é a capacidade de adaptar-se à necessidade que nós temos. É não ficar parado. Eu poderia muito bem ficar parado até conseguir fazer a formação, mas eu não. Com o pouco que eu tinha, eu decidi adaptar. Ok, a informação toda, o conhecimento todo que eu tenho é para uma área específica, tecnologia. Mas eu tenho um escritório de contabilidade, então eu tinha que facilmente adaptar à realidade. E como eu era o superior naquele momento, então foi tranquilo fazer com a minha equipe. Mas o desafio começou a surgir quando eu comecei a partilhar com alguns clientes. É que nem todos os clientes eu tinha contato direto com o topo, e quando realmente começava a resultar em baixo e o topo começava a notar que já não é bem assim ser chefe, agora é ser membro de uma equipe e juntos começamos a decidir as coisas, os impasses começaram a aparecer. Comecei a ter muita experiência negativa, fui chamado de maluco em Angola por estar a fazer isso. Fui chamado de maluco e hoje o maluco decidiu, com toda a experiência que foi obtendo, com todo o networking, começar a levar de volta este conhecimento. E felizmente esse ano foi um ano espetacular, que eu fui para Angola através de uma grande empresa para fazer uma apresentação sobre agilidade, porque já começou a ser um pouco mais disseminado. E por ser angolano, eu estive lá a falar com a experiência da nossa cultura, com o conhecimento de Angola e consegui traduzir em miúdos aquilo que realmente é a nossa essência, a nossa cultura, com o ideal da agilidade. Então, o trazer essa realidade do que eu aprendi aqui sobre agilidade para Angola, no nosso contexto, como nós vemos as coisas, fez uma enorme diferença que eu desci para fazer a apresentação para uma única empresa e fiz para 17 em 3 semanas. Fiz para 17 em 3 semanas. E no início do ano fui convidado por uma comunidade africana de agilidade, que é a Woman of Agile Africa, que convidaram-me para fazer parte da comunidade e auxiliar a África a tornar-se ágil. Mas a minha sede sempre foi tanto Angola, que eu comecei a mudar um pouquinho a estratégia, que eu continuei a fazer o networking que eu tenho feito, a estar com pessoas que realmente podem me agregar valor e, em contrapartida, eu também mostrar uma perspectiva diferente de como é vista a agilidade num outro mundo e como realmente apliquei, razão pela qual hoje sou o mentor presto serviço a 2 empresas no Brasil, onde uma eu sou mentor e a outra eu sou tutor, que é a Mind Master e a Planning. Por quê? Por causa dessa diferença e dessa adaptação numa cultura totalmente diferente da América e da Europa, que já tem um pensamento bem mais avançado, bem mais direcionado, embora Angola também tenha isso, mas são focos pequenos. Então, por conseguir implementar essa diversidade, já começou a trazer uma imagem totalmente diferente. E neste momento estou a correr o caminho de volta, conforme a Carla falou, para poder levar esse conhecimento, porque acredito que nós temos enorme potencial. Então está-se a criar neste momento a comunidade, que até dia 15 de julho vamos dar a abertura dela em termos oficial, e conto com o apoio de qualquer pessoa que estiver aqui para ajudar, porque sozinho não faço nada. Opa, estamos aí para divulgar. Manda aí os links, os posts, tudo que você quiser, a gente ajuda vocês a divulgar. Um dos papéis nossos aqui do Agile World também é divulgar, como é que eu vou dizer, eventos, né, dos colegas, aí, seja na mesma língua, de outra língua. Acho que, como nós somos uma rede filantrópica, né, Carla, a gente tem esse objetivo também de disseminar a cultura. Isso é uma forma maravilhosa de disseminar a cultura, né? Poxa, poder falar do nascimento de uma comunidade de agilidade em outro país que até então não tinha essa prática,
é maravilhoso, né? É ver a história acontecer. Eu acho isso lindo. É. Vivaldo. Inclusive, Vivaldo, desculpa te interromper, Patané, mas só seguindo nessa linha, em relação ao apoio a comunidades, eu cheguei a comentar, né, antes da gente entrar aqui sobre o World Agile Charity, a gente vai prover para comunidades plataformas. Eu não sei como é que você está nesse sentido, mas desde plataforma de Meetup, o próprio Zoom, são tudo coisas que o Agile World Charity, dentro ali da diretoria de comunidades, para as comunidades, né, que a gente conseguir conectar e engajar, a gente vai estar provendo essas plataformas para uso, tá? Então, assim, fica aí o super convite, depois a gente pode alinhar aqui quando é que você está fazendo o lançamento, né, necessidades que você possa ter aí de infraestrutura, quem sabe você não é o nosso piloto aí, para uma das primeiras iniciativas que a gente vai fazer conectando com o Mini Grátis. Fica aí o convite, tá, Vivaldo? Já agradeço, já valeu a live toda. Ah, a gente agradece mais ainda. Eu acho que assim, Vivaldo, esse teu despertar, né, para agilidade, ele daria um romance, né? Eu acho que se você quisesse realmente escrever aí, daria um belo de um romance e com um final bem feliz, diga-se de passagem. Mas tira uma dúvida para mim, assim, e aí é muito mais curiosidade do que falar de agilidade propriamente dito. Eu fico muito curioso, assim, quando a gente encontra pessoas de países diferentes, de culturas diferentes, né, para saber, assim, hoje, para alguém que está, você estando em Portugal, ou você, ou mesmo em Angola, né, enfim, o que que se vê, o que que se fala de agilidade no mundo? Existe algum lugar que o pessoal fala que tem mais foco, menos foco? Como é que é isso, essa divulgação, esse broadcast, né? Quando os caras falam em agilidade, opa, pensei em agilidade, pensei, sei lá, Sumatra, enfim, não sei, dando exemplo. Pensei em agilidade, pensei em Estados Unidos. Sei lá, como é que tá isso? Quem são as referências de vocês hoje lá? Não. Aí, para nós em Angola, agilidade é Brasil. A maior referência é Brasil. Ah, Por quê? Brasil! É, Brasil. Por causa do português. E é algo que eu também sempre falei, né? E vou aqui hoje falar para todo mundo. Os americanos são muito bons, mas são muito melhores em divulgação, porque a maior parte das criações e desenvolvimento nem sempre sai dos Estados Unidos, América e coisas do gênero. Então eles têm uma mídia muito forte, têm uma estrutura muito forte e que essa é a parte positiva que consegue espalhar de tal forma algo pequeno que pode ser usado para todo mundo. Então essa é a parte brilhante dos Estados Unidos, conforme nós olhamos através da Angola, né? Porque a maior parte do consumo nós ouvimos primeiro em língua inglesa e depois vamos procurar logo quem traduz. E a fonte mais próxima é Brasil, e até Brasil e Portugal eu ainda sinto que há uma pequena competição, porque o Brasil é mais caloroso, o Brasil é mais animado, o Brasil é mais dinâmico e Portugal é muito mais estruturado, tem muito mais burocracia. Então, entre aprender com brasileiro e aprender com português, tu vais conseguir medir, nós em Angola fazemos isso, o que é que mais vale aprender com português, o que é que mais vale aprender com brasileiro. E em termos de agilidade, nós preferimos aprender com brasileiro porque é mais tranquilo, é mais aberto e a realidade é muito mais aproximada com a África. Então essa foi também a minha escolha. Portugal, porque onde eu tinha capacidade de ficar e já conhecia porque vinha todos os anos aqui competir, porque sou praticante e profissional de jiu-jitsu, então dava mais facilidade de vir cá viver. E Brasil foi a minha opção de formação. Então é que mesmo aqui em Portugal, conhecendo algumas pessoas que podiam formar, eu optei por Brasil, porque já estava muito mais acelerado em conhecimento. Eu ouvia já que tinha até métodos criados. Eu conhecia há tempos o Paulo Carol, conheci o Vitor, o Massari, depois de começar a estar na comunidade, comecei a ouvir falar de outras pessoas que hoje alguns eu conheço pessoalmente e outros a nível virtual, mas são pessoas que têm um enorme disparo a nível de agilidade e que muita gente já começa a ouvir falar e já começa a usar muitas das vezes métodos sem saber até que são eles.
Então, se for para ouvir falar de agilidade, a nossa referência é o Brasil. Que beleza, hein? Aí é bom, hein, cara? É bom demais. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você pratica jiu-jitsu, é isso? Sim, pratico, sou competidor de jiu-jitsu brasileiro. Vou pedir para você fazer aí um link, né, do teu aprendizado como pessoa e competências que talvez o esporte possa ter te ajudado na vida profissional. Eu acredito muito, eu já falei isso num outro episódio também, que a gente teve uma outra pessoa que pratica judô, né, em algumas competências do esporte que acabam migrando, né, na vida profissional, não que o esporte também não seja uma profissão, né, mas em Exato, outras, exato. né, profissões aí que a pessoa tem. Você consegue linkar onde o jiu-jitsu pode ter te ajudado aí nessa tua jornada, Vivaldo? Eu digo assim, a minha base principal é Deus. Depois de Deus está a família, depois da família está o jiu-jitsu. Porque, na realidade, as artes marciais tem um termo que nós usamos muito, churrari, na agilidade. Eu aprendi o churrari no jiu-jitsu. Porque a nossa metodologia de ensino, a nossa disciplina, o nosso foco, a nossa persistência, a nossa questão de melhoria contínua e adaptação, a questão de nós planejarmos as coisas de forma simples e curta e conseguir aplicar de forma adaptada no momento, eu tenho já isso desde as artes marciais, porque eu desde criança nasci com um problema respiratório. Fui operado adenoide e já estive em coma durante 2 semanas. Isso eu estava à espera aí que a minha mãe decidisse, pá, tá bem, tá tudo certo, ele pode ir, mas graças a Deus a minha mãe, a minha família acreditaram que eu haveria de estar aqui novamente com eles e saí desse coma, eu consegui melhorar e mergulhei de cabeça nas artes marciais. E o que é que eu aprendi na realidade nas artes marciais? Primeiro, nós não somos melhores do que ninguém e levando isso para a profissão, não existe profissão melhor que a outra. Existe uma pessoa que aplica da melhor forma aquilo que ele aprendeu num determinado momento. E essa questão das artes marciais, conforme eu estava a dizer, o churrari, que nós aprendemos as coisas conforme elas são, depois quebramos, que é para nós começarmos a adaptar à nossa maneira e no final nós nos tornarmos a regra, é o exemplo prático que nós temos no jiu-jitsu. Siga os passos, siga a regra e depois de tu seguires a regra e começares a fazer, tu vais ter que identificar qual é o melhor jeito, o que é que de certa forma dá-te mais jeito de fazer. Um exemplo do jiu-jitsu brasileiro, queremos fazer uma raspagem. A raspagem, quando eu estou por baixo, tenho o adversário por cima e eu tenho que conseguir inverter a posição e eu acabar por cima. Quando o professor está a explicar, o professor vai te explicar passo a passo e tu, sem saberes, tu vais aprender fazendo o passo a passo, tal como o professor explicou. Mas depois vai chegar a altura que o professor vai te dizer: já aprendeste o passo a passo, já praticaste, agora adapta para o teu biotipo, como realmente é mais fácil. Mas não perca a linha, é como se fosse o OKR. Não perca o objetivo. Os resultados chaves é como você vai encaixar as etapas para você conseguir fazer o que realmente é necessário. E tu vais começar a adaptar a tua maneira. Quando tu conseguires o encaixe da tua maneira, tu depois só vais ter que começar a melhorar, onde tu já vais ser a regra, onde tu já sabes como fazer, e diante do oponente que tu tiveres, tu vais adaptar a posição. O mesmo acontece nas competições. Eu, quando vou para uma competição, eu sei qual é o meu objetivo, mas eu não vou traçar do princípio ao fim o que na realidade eu vou fazer. Eu posso saber que vou chegar numa competição, o tempo de luta são 10 minutos, tenho que fazer 5 lutas. Qual é o meu resultado-chave? É que eu tenho que vencer as 5 lutas para mim conseguir sair em primeiro lugar, que é o meu objetivo. Mas quando eu chegar na luta,
eu vou ter que viver o momento. Não vou criar um caminho, eu vou adaptar consoante a necessidade, aprendendo tudo aquilo que é a essência do churrari. Então, aí na luta eu faço o meu melhor, adapto quando estiver no meu pior, para conseguir atingir os resultados e no final ter o meu objetivo. Então, essa essência de disciplina, respeito, humildade e foco e determinação, tirando das artes marciais, passando para o lado profissional, foi o que me motivou a querer procurar a alta performance e melhoria dentro do meu consultório. E quando eu conheci a agilidade, eu disse, pá, só conectou. Então, a base do jiu-jitsu veio realmente mostrar o que é agilidade que eu já fazia sem saber os termos que está a usar. Então, é algo, é um ciclo que está a ser fantástico nessa minha passagem. Fantástico, é o teu toolkit, né? O kit de ferramentas ali que você sabe muito bem o que uma serve para apertar o parafuso, o outro para pregar o prego, e conforme as coisas se apresentam no contexto, você vai, né, se ajustando ali com a ferramenta. Muito legal mesmo, né, Vivaldo? Assim, eu perguntei porque normalmente existe, né, um link, e aí a gente começa a perceber a tua história de adaptação, de experimentar e de resiliência, que é muito ligado ao esporte, né, Vivaldo? Então, assim, legal você fazer, eu acho que deixou bem claro, né? Muitas pessoas falam aqui do churrari, enfim, muito clara essa conexão quando a gente está falando muito mais no ser, né? Do que você ter aí um framework, um modelo, uma prescrição, um padrão. Fantástico. Exato, porque isso depois só vai ser o que nós vamos usar para acelerar. E depois do churrari tem o cocorô, que é fazer bem o básico, fazer bem a essência. E nós dissemos em meio de brincadeira no jiu-jitsu que os old school normalmente são melhores que os new schools, porque eles não esquecem a essência, sabem fazer bem o básico, e o básico safa na realidade. Então, o ser é melhor do que o ter. E o que é o ter na agilidade que eu percebi? São as ferramentas todas, são as metodologias todas, são os frameworks todos que nós temos. Isso aí eu considero ter. Agora, o que é o ser? O ser é você conseguir interpretar e conseguir viver aquilo como disciplina. E aí partimos para a parte dos valores e dos princípios. Que se tu viveres os valores e os princípios das artes marciais, que nós chamamos de valores e princípios samurais, que para agilidade são os valores e princípios da agilidade, o ter e o fazer é uma consequência do que tu já és. Então, se tu és um samurai, o resultado que vem lá para frente é algo natural, não é esforçado. E o que for necessário para cada empresa, para cada momento, tu aplicas diante da necessidade. Então, é o mesmo que a agilidade. Temos aí a chuva dos frameworks e as chuvas das metodologias, mas quando na realidade nós vivemos a essência da agilidade, isso só vai ser mais uma ferramenta para um momento necessário, para um momento ideal. É desse jeito que eu vejo as coisas. Olha lá, contexto é contexto em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em Angola, estamos aí vivendo contexto. Então, a galera que está ouvindo aqui, o que se faz, né, o que o nosso colega Vivaldo faz lá, né, a gente faz aqui, quando a gente observa o contexto. É importante demais, né, a gente ter isso no nosso cerne, ali na nossa essência, né? Acho que é a essência de todo agilista, ser um bom observador, escutar bem, observar bem esse contexto e daí sim só pensar em aplicar. Mas Vivaldo, meu amigo, olha só, Agile World português, né? Então não dá para passar aqui. Você achou que ia passar liso sem ouvir a nossa sineta aqui. E quando o Ciro toca aqui no AWP, é hora do nosso convidado contar aí uma... Como é que eu vou dizer? Como é que se fala aí uma encrenca? Você me falou aí, Vivaldo.
Nos Angola falamos o atrofio. Um atrofio, olha, um atrofio, que beleza! Então, como é que é um atrofio aí para o Vivaldo nessa vida de agilista, né? Fazendo o que você faz? Teve algum momento engraçado, embaraçoso, complicado? Independente disso, ou que você tirou alguma lição aprendida? Conta pra gente, Vivaldo, o que você tem para nos contar aí? Olha, eu tenho duas. Uma engraçada e uma preocupante. A primeira é que, para além de ser agile coach agora, eu também sou coach integral sistêmico. E em Angola, felizmente, a questão do coach foi o primeiro boom. Temos lá várias federações brasileiras de coach a dar informações lá. E, de certa forma, o que acontece? Quando eu migrei do coach para agilidade, né, tornei-me um agile coach. Não deixamos a questão do coach, que é o normal, que é a essência, que é algo que também a formação veio dar ferramentas e veio esclarecer muito mais o ser. E em Angola é usado muito o coach agora nas empresas. Mas qual é a real diferença que eu encontrei que, de certa forma, começou a criar um atrofio para mim e alguns colegas? É que eles fazem muitas coisas para obterem certos resultados, mas de forma desalinhada. E a agilidade já nos proporciona esse alinhamento. Então, a questão da estrutura, um exemplo prático. Há muita empresa a fazer team buildings, mas o que acontece? O exemplo que eu dei diretamente para eles, porque eu cheguei e havia muita promessa de estarmos juntos a fazerem muitos eventos, mas quando cheguei fui desligado. Fui desligado porque as pessoas colocaram que não. O Zacarias chegou, de certa forma, vai estar a fazer o nosso trabalho, porque tem uma questão mais estruturada. Só que eu sozinho faço tudo. Eu vou me focar numa parte e vou, de certa forma, fazer com que o vosso trabalho seja mais valorizado. Porque o exemplo que eu dei prático foi: fazem team buildings para melhorar a relação entre os funcionários, trazer mais autoconfiança, mais auto-organização para o funcionário e preparar o funcionário para grandes desafios. Só que o funcionário depois volta para aquela estrutura que não mudou. Tiram o funcionário da empresa para melhorarem, para colocarem num nível superior, para depois voltar para a empresa que nada mudou. O exemplo que eu disse é: tens um excelente carro e esse carro não tem um alternador. O alternador é que serve para carregar a bateria enquanto o carro anda. Então, o carro vai andando e vai consumindo a carga da bateria, que são os funcionários. E vai chegar um tempo que, se tu desligares, o carro não volta a ligar. Então, quando isso acontece, tu tens que tirar a bateria e levar para uma casa para carregar. Não sei se aí no Brasil ainda existe, mas em Angola existe muito. Então, quando tu vais carregar a bateria, tu estás a levar o teu funcionário para fazer palestras motivacionais, para fazer team buildings, para fazer coaches em grupos. O que é que vai acontecer? Ele vai vir super carregado e vai servir para voltar a ligar o carro e pôr o carro em andar. Só que o carro não vai realimentar, porque o carro continua com a mesma estrutura, continua sem alternador. O que é que acontece? Vai consumir novamente a energia da bateria. E se essa bateria permanecer nessa empresa, ou ela estraga, ou vai chegar um certo dia que tu já não vais querer colocar essa bateria e não vai estragar. Vais colocar num outro carro em que o alternador está bom. Então, o foco, em vez de pegar separado, é pegar no seu todo. Tem que ter alguém que estrutura, ajuda a estruturar a empresa, ajuda a estruturar o processo e mudar a empresa com uma dinâmica que o alternador continua a funcionar, e quando tu vais dar a carga na bateria, a bateria, quando voltar carregada, entra numa estrutura que realmente ela pode gastar e voltar a realimentar. Quer dizer, o team building já não será algo separado, já será um processo interno que vai fazer uma evolução contínua e sistêmica. Então, esse foi um dos grandes problemas que eu tive no início, quando comecei a apresentar agilidade,
E a outra é que eu fui fazer uma proposta ainda em Angola, numa grande empresa de gestão de projetos, não vou dizer o nome para não ficar mal. E essa empresa, na altura, quando eu apresentei agilidade, também estava a conhecer, não tinha certificação. Então, eles disseram: não, tu não entras aqui, isso é loucura, isso aqui não funciona, não vale a pena, que não queremos você aqui com essa história de loucura. Se quiser, faça a nossa formação. Eu disse: tá bem, não vou fazer, e fui. O que é que acontece? Depois de eu estar formado e estar a tutorar na Mindmaster, por algum motivo chega uma solicitação lá dessa empresa em Angola. E eu, como sou angolano, durante a apresentação de um dos nossos colegas, ele manda uma referência a falar sobre mim, a dizer: olha, ouvi dizer que a empresa X também está aqui a nos acompanhar a partir de Angola, e eu aproveito para dar um abraço ao nosso parceiro Vivaldo Zacarias, que é o agilista que está aqui a nos ajudar a crescer e tudo mais, e por qualquer coisa ele serve de apoio. Quando isto aconteceu, começou a criar outros problemas. E o que a meu pai vez diz: quando estás a tirar pedra numa árvore, quer dizer que há frutos. Então, não te distraia com as pedras e continua firme no teu caminho, desde que não atropeles ninguém. Então, são esses dois atrofios que eu encontrei, mas isso quer dizer que eu estou no caminho certo, que eu vou continuar, e cada vez mais vou me conectando com pessoas que conseguem me perceber e que estão dispostos a ajudar. Então, é só andar. Maravilhoso, Vivaldo. Acho que dois aprendizados aqui, né? A questão da visão sistêmica mesmo, que as pessoas olham só uma parte, né? E esquecem, né, do resto, né? O próprio Porter já falava, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, ou seja, se Sim, eu não café da tiver manhã. algo trabalhando de fato a cultura de forma sistêmica, eu posso pensar a melhor estratégia do mundo, a melhor ação do mundo, a bateria vai acabar, né? Vai até um Vai pedaço, acabar. vai acabar. Eu adorei essa analogia que você fez, vou começar a usar, ó, vou citar você, mas vou começar a usar essa analogia, Vivaldo, amei. Legal mesmo, muito bacana. Eu nunca tinha feito Muito essa bom. comparação com o carro e curtiu. Acho que você fez uma analogia aí muito legal, né? Também o que você trouxe aqui, né, de que muitas vezes as pessoas chamam de louco, maluco, mas como você diz, se estão jogando pedra é porque está gerando um desconforto e faz parte da agilidade gerar o desconforto, é sinal que está indo no caminho certo. Exato. O que não quer dizer que seja fácil, né? Não é? Por isso, né, Vivaldo? Então, assim, uma aula, Vivaldo, nosso tempo, infelizmente, está acabando aqui, está terminando. A gente poderia ficar conversando horas. Aliás, a gente vai seguir algumas conversas, principalmente em relação à comunidade aí, mas em relação ao episódio aqui, nosso tempo já está esgotando. Eu vou deixar esse último, né, minuto aí, esse último tempo para você falar o que você quiser. Mensagem, convite, se você, né, quiser convidar, enfim, para alguma iniciativa, alguma ação, ou trazer dicas para as pessoas, o palco é seu, para o que você quiser aqui, para a gente encerrar o nosso episódio, e já antecipo te agradecendo de coração. Foi fantástico ter você aqui com a gente hoje. Eu agradeço, né? Agradeço e aproveito o momento para mostrar que eu estou aqui, e por algo muito simples, mas complexo, conforme a nossa agilidade, de tudo aquilo que eu conseguir, diante de todas as escolhas difíceis, diante de todos os momentos difíceis, diante de todos os erros, porque as pessoas conseguem ver a ponta do iceberg, mas não sabem o que é que realmente a pessoa passou para chegar aqui. E aprendi muito com os erros todos que eu cometi, e a minha intenção é agora conseguir passar esse conhecimento, não para que as pessoas não cometam o mesmo erro, mas que eles tenham a oportunidade de cometer menos do que eu cometi e, de certa forma, terem uma evolução maior. Eu acredito muito em África. Eu sei que é história, mas nós somos realmente o berço da humanidade, e o mundo é sistêmico. Então não adianta nós olharmos que o país XYZ tem que disparar sempre e os outros não. Acredito que há necessidade de todos nós
conseguimos disparar. Sabemos que também é uma ilusão, porque diz a Bíblia, né? Os pobres sempre tereis convosco. É bíblico, mas pronto. Há a questão do ideal e da realidade. A realidade será difícil, mas eu tenho a intenção de poder compartilhar o pouco que eu tenho e a possibilidade de aprender muito mais, poder estar em muitos outros networkings, poder estar... se eu tivesse o dinheiro todo do mundo, a minha vida seria passar a fazer formações para poder aplicar, mas não é essa capacidade financeira. Então a pessoa vai aproveitando através do networking, vai aproveitando através dos contactos. Muitas das formações que eu fiz foi por essas conexões, de a pessoa ter a possibilidade de estar disponível para aprender num ritmo acelerado e depois conseguir multiplicar com quem realmente precisa. Então essa é a minha intenção. Deixo aqui aberto a todos os experts da agilidade. Angola, a África lusófona está preparada para começar a crescer em termos de agilidade. Felizmente eu estou nesse primeiro passo, mas não quero ser o único e vou precisar de suporte para podermos então dinamizar e fazer com que todo mundo aprenda e aplique se quiser. Muito bom, É Vivaldo, isso. muito bom. E aí eu agradeço aí também, aqui da minha parte, a sua generosidade de poder ter estado aqui com a gente hoje. Foi muito legal, muito incrível. E dizer que é de mais embaixadores assim que a gente precisa, né, para disseminar a agilidade. E anotem aí, ó, Vivaldo Zacarias. Vocês ainda vão ouvir muito esse nome no mundo de agilidade, galera. Pode ter certeza. Quer dar um pulinho lá em Angola para conhecer? Vamos lá ver o que o Vivaldo vai fazer por lá. Bora. Ou em Portugal, né? É isso. Gente, obrigado. Portugal. Opa! Então é isso. Gente, obrigado. Mais esse episódio do Agile World. Obrigado, Carlinha, também. E deixo para vocês aí o que o nosso amigo Vivaldo está fazendo. Vamos agilizar o mundo? Vamos. Bora! Sim, com certeza. Bora, um Valeu, beijo. gente.